Irmãos, então, enquanto os nossos pequenos saem, para mim é um grande privilégio estar novamente à igreja do Crespo, na igreja do Crespo. Tivemos aqui naquele mês de agosto do ano passado, e agora eu volto para alegrar junto com os irmãos por essa comemoração que eu disse que, em primeiro lugar, nós devemos aprender a nos alegrar com os que se alegram. Então, como nós temos a alegria de um irmão nosso, o irmão Lendert, comemorando mais um ano de vida, nós queremos, nessa noite, pensar numa situação. Você já pensou em escrever um livro? Você já pensou em escrever um livro? Alguns podem dizer assim, já pensei. O que talvez nós às vezes não atinamos ou pensamos é que eu e você estamos sim escrevendo um livro. Nós estamos cada dia escrevendo uma página de cada vez. Isso é escrito com a nossa vida, com as tomadas de decisões diárias. Essas tomadas de decisões diárias nos levam não somente a escrever um livro, mas a expressar, manifestar um caráter. Isso, até aqueles que estão fora da fé, às vezes naquele momento de pensamento, escrevem acerca disso. Nós estamos escrevendo algo que é a história da nossa vida, que está sendo lida por outros e que será lida por aqueles após a nossa partida, a nossa saída desse mundo. O que nós queremos ver nessa noite, no Salmo 112, ele trata do legado de um homem de Deus. Por isso que nessa noite nós queremos pensar sobre o legado de um homem de Deus. Lembra-nos as palavras de Provérbios 14, 26, diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Esse salmo, eu espero que você tenha ou ligado a sua Bíblia, ou aberto a sua Bíblia, ou está esperando a bondade do irmão para projetar o salmo, na medida em que formos lendo. Mas esse salmo, como nós sabemos que é uma literatura poética da Bíblia, os salmos 111 e 112, cada um desses dois salmos belíssimamente compostos como um acróstico. O Salmo 112, ele é uma expansão do versículo 10 do 111. O versículo 10 do 111 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor e o benefício de uma herança, o temor do Senhor e um legado. Então, esse salmo tão curto, normalmente ele tem algumas maneiras dele ser dividido para uma melhor compreensão. Existe um contraste entre os versículos 1 e o 9, que mostram a vida de temor ao Senhor. Versículo 1 e o 9. O versículo 10 faz o contraste. O perverso, o texto diz assim: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Outra estrutura, que é o que queremos empregar nessa noite, é o que chamam os intérpretes de estrutura cíclica. Apresenta as qualidades de um homem que teme ao Senhor, intercaladas com os resultados desse estilo de vida. Temor do Senhor e um estilo de vida, as duas partes que queremos ver nessa noite. Ou seja, começando do versículo 2 ao 8, nós temos os requisitos, as exigências de quem teme a Deus.
Gostaria que lêssemos juntos somente o versículo 1, Salmo 112, versículo 1, nesse momento. Vamos ler juntos? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Senhor Deus, nosso Pai, diante da Tua presença estamos, Deus bondoso, misericordioso, nesse momento tão especial, onde queremos celebrar a vida, gratidão ao Senhor, mas queremos também ser desafiados pelo Senhor para um estilo de vida que agrada ao Senhor. Mas o Senhor nos conhece, sabe que somos pecadores, incapazes de fazer isso sozinhos. Por isso, toma a mim e aos meus irmãos, pelo Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e fale aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, pedindo essas coisas, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Então nós queremos, numa primeira parte, verificar os requisitos e as exigências de quem teme a Deus, para que nós possamos deixar um legado. Vamos, na primeira parte, pensar os requisitos de quem teme a Deus. Nós somos tentados, até por causa da amizade, da comunhão dos irmãos, e não é pecado isso, a olhar para a vida do nosso aniversariante, mas eu gostaria de te desafiar. Pode até olhar de relance, mas olhe profundamente, homens e mulheres, como devemos fazer com a palavra do Senhor, que ela primeiro trate com os nossos corações. Por quê? Quem teme a Deus, quem de fato o teme, ele se gasta nisso, ele investe a sua alma em 3 eternos. A primeira coisa que ele investe, aquele que teme ao Senhor, o primeiro eterno é o homem que teme a Deus. O que ele faz? Anda com Deus. Nós lemos o primeiro versículo. Vamos ler o 7? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O primeiro eterno em que ele investe é o seu relacionamento com Deus. Não tem como você deixar um legado eterno se você não se envolver de corpo e alma com o Deus eterno que nos criou à sua imagem e semelhança e sabe muito bem a tendência nossa para querer uma agenda separada da agenda divina, porque a agenda divina para o nosso coração, ela está revelada na sua palavra. Então, o homem que teme a Deus, ele anda com Deus. Tem algo que o motiva, é o temor ao Senhor. Ele não faz nada que não seja resultante de uma reverência, de um respeito pelo Senhor. Isso parece como um barco que conduz a vida dele para navegar por todos os lugares ou os mares dessa vida. Ele segue, ele teme ao Senhor. Por isso que o salmista, ele diz alegremente: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tenha prazer nos seus mandamentos. Ele junta profunda reverência com profundo amor ao Senhor. O temor do Senhor, ou seja, ele conhece o terror do Senhor, mas ele se admira com as maravilhas do Senhor. É daqueles que ouvem a pregação que está no Salmo 19 e se alegra. O que diz o Salmo 19? Os céus proclamam o quê? A glória. Então ele vê as digitais de Deus aonde?
na natureza, nos céus e no firmamento, as obras das suas mãos. Ele confia no Senhor. Ele volta-se para trás quando pensa no Senhor, por causa do temor e medo, mas ao mesmo tempo, pela fé, ele se aproxima para contemplar, para adorar. Irmãos, quem teme ao Senhor, anda nessa vida, caminhando como resultado da admiração da beleza de Deus, da beleza da sua bondade, da beleza da sua misericórdia, da beleza do seu amor. Isso contagia os relacionamentos, não só do homem, mas da mulher que teme ao Senhor. Nós estamos falando do legado de um homem, talvez pela ocasião, mas o princípio se aplica a todos nós. Ele confia no Senhor, não se atemoriza das más notícias. Por quê? Seu coração é firme, confiante no Senhor. Você pode encarar más notícias sozinhos, mas por esse texto, você está fazendo isso em sentido porque você quer e porque você é pecador. Porque o que nós estamos falando é que Deus quer ser a presença na nossa vida para todas as ocasiões que a providência dele traz. Essa talvez seja uma das piores. O temor das más notícias. Mas a graça de Deus nos leva a ter um coração firme, confiante no Senhor. O nosso desafio é viver constantemente na presença do Senhor, momento após momento, conscientes da nossa incapacidade. O que Jesus te ordenou fazer sem Ele? Em João 15:5. Vou falar uma parte e vocês, como bons alunos, eu vou colocar o pontilhado e vocês completam. Sem Ele, como precisamos pensar nisso? E só aprendemos isso. Sabe onde? No trânsito, precisamos disso. Diante do computador, precisamos ou não precisamos ser guardados pela graça do Senhor? Ou em casa, nos relacionamentos, como falhamos? Como precisamos da presença do Senhor na nossa vida? Qual o primeiro eterno que investe quem quer deixar um legado? O homem que teme a Deus, anda com Deus. O homem que teme a Deus, é quase lógica isso aí. O que ele faz? Ama a palavra de Deus. Quando uma pessoa tem um problema de relacionamento com outro, às vezes o pecado leva a fazer assim: eu não quero nem ouvir a voz de fulano ou de fulana. Quando alguém tem um relacionamento com Deus, eu não quero nem ouvir a palavra ou a voz dele. De forma muito positiva, o homem que teme a Deus, ele anda com Deus. Em segundo lugar, ama a palavra de Deus. Olha o versículo que lemos, o primeiro. Vamos ler juntos novamente? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda com Deus porque o teme e ama a palavra de Deus. Se comprais, tem prazer, se alegra, ama, se deleita. Quem anda com Deus, ouve a sua palavra com a disposição da sua graça de se colocar debaixo da palavra para toda e qualquer ocasião. O Senhor Jesus, ele disse isso assim, João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
O homem de Deus, o líder de família, ele é um homem da palavra e lidera a sua família na busca por Deus e sua palavra. Não é que dá vontade de perguntar se você, homem que está querendo deixar um legado, você tem tido a oportunidade, ou se você tem decidido verdadeiramente abrir a palavra na sua casa. É o que nós estamos sendo motivados a fazer aqui. Os três eternos: anda com Deus, ama a palavra de Deus, e aí, pastor, diminui os problemas na igreja, porque o homem que teme a Deus, ele abençoa o povo de Deus. Essa pessoa que anda com Deus, ama a palavra de Deus, ela vem para a igreja não para ser abençoada, para abençoar o povo de Deus, porque ele ama a Deus, ele ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia, Deus detesta. Isso é ser crente, amar o que Deus ama e odiar o que Deus detesta. Por isso precisamos da palavra para conhecer a mente, o coração do nosso Deus. Isso o Senhor tem ilustrado para a gente, aniversariante. Eu sei que o Senhor tem andado com Deus, amado a palavra de Deus, e tem amado e abençoado o povo de Deus. Irmãos, às vezes nós queremos ir para Hebreus 11, mas entre nós ainda vivem pessoas das quais o mundo não é digno. Temos. Dê uma olhada em três coisas. Vamos ler o verso 4? Ao justo nasce luz nas trevas. Olha como ele é. Por isso que ele abençoa o povo de Deus. Como ele é? Ele é benigno, misericordioso e justo. Irmãos, Deus é tão amoroso que quando o Senhor Jesus, ele senta com os discípulos, ele fala o caráter dos discípulos. Ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Um crente misericordioso, ele faz uma festa da graça na igreja, porque ele é uma bênção. Um homem desse na família, ele constrói um legado eterno, porque ele está andando na misericórdia de Deus. Eu vi o texto que o pastor Rômulo colocou aqui para os adolescentes. Dá uma olhada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que, olha o que ela leva a fazer, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, por meio de um culto pensado. Isso quer dizer que quem conhece um pouco da misericórdia se entrega por inteiro para o Deus de misericórdias. Ser crente é ser recebido de forma no coração. Conhece as suas misérias, mas conhece o Deus misericordioso. Que bênção! Ele abençoa o povo de Deus. Em segundo lugar, dê uma olhada, o coração generoso, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Em terceiro lugar, ele não se conforma com a necessidade. Ele distribui, dá aos pobres. O legado é eterno, a sua justiça permanece para sempre. E a promessa de Deus, o seu poder se exaltará em glória. Que bênção! Esse homem vive a sua vida para dois propósitos: servir e abençoar.
servir e abençoar. Todos os crentes somos chamados para sermos o quê? Abençoadores. O homem de verdade, ele não procura ser servido, mas servir e proteger aqueles ao seu redor. Essa é a vida. Quem faz isso? Cristo em nós. Olha o que ele fez. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele se identifica intimamente com Cristo. O que nós estamos falando aqui não é natural. Natural é ser mesquinho. Natural é ser egocêntrico. Sobrenatural é ser benigno, porque é fruto do Espírito a bondade. É ser misericordioso, porque é fruto da graça. Justo, só se nós recebermos pela fé a justiça do alto. Nós somos pecadores. Essa generosidade, ela se transmite como legado aos filhos. Como o Salmo vai mostrar, o nosso alvo é que nossos filhos sejam a bênção onde quer que forem, que não vivam a sua vida para si mesmos, mas para abençoar outros. O homem que deseja deixar um legado eterno, pelo que vimos até agora, ele anda na presença de Deus, ele ama a sua palavra, e ele abençoa aqueles ao seu redor. Ele tem paixão pelo Pai, paixão pela palavra e paixão por pessoas. O que vale para ele é o relacionamento com Deus e com o próximo. Ele quer ser um canal de bênçãos, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para ter uma vida de maior profundidade, uma vida abaixo do verniz do evangelicalismo moderno. Nós somos chamados a nos aproximar mais do significado real da cruz do Senhor Jesus Cristo. Aí nós entramos perto do coração do Pai, porque o Filho serviu o Pai até se entregar por completo por nós, para que nós, minimamente, vivêssemos uma vida de gratidão ao Pai, pela obra realizada pelo Filho, pela presença silenciosa, poderosa do Espírito Santo em nós, o Espírito que nos transforma. Eu queria te perguntar se você quer uma vida assim, uma vida que ama, que anda com Deus, que ama a palavra e que quer ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você fala, quais são os motivos, quais são as bênçãos resultantes desse estilo de vida? Segunda e última parte, os resultados de quem teme a Deus. Um legado. O homem que teme a Deus tem filhos abençoados. Vamos ler juntos o verso 2? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Esse versículo me fez lembrar de um dos maiores, talvez não se levante outro, do que John Owen, o maior teólogo do século 17. Isso me fez lembrar esse versículo de John Owen. Ele não perdeu 3 filhos, ele perdeu 11 filhos, ele perdeu todos os seus filhos. John Owen. Eu falei, será que não sobrou nenhum? Eu fui lá para a internet dar uma olhada, sobrou a filha. Os 10 morreram na infância, talvez por causa da alta mortalidade infantil ou outras coisas. Mas a filha, assim que se casou, morreu também. Dê uma olhada na internet e pesquisa, John Owen. Aí você fala assim, qual o propósito? Entra nos escritos.
para que você entre na afeição de Deus por nós, no entranhamento da graça divina. Quando um pecador como nós, Deus se alegra. Se foram 11, Deus quer ser 11 vezes o socorro bem presente em nossas tribulações. Deus quer que nos agarremos a Ele em fé, ao ponto de que Ele nos sustente por todos os reveses da vida, para que aconteça uma coisa só: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, até quando? Para todo sempre. É impressionante esse legado, irmãos. É impressionante que o homem que teme a Deus tem filhos abençoados, descendentes abençoados. Mas em segundo lugar, o homem que teme a Deus é próspero. Vamos ler esse texto, irmãos? Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Eu não lembro onde em Apocalipse diz, mas ele diz dos crentes uma coisa interessante. Fala assim: os crentes partiram e com eles seguiram atrás deles as obras. Por isso é bem-aventurado os que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Na sua casa, a vida piedosa, ela traz grandes recompensas. O estilo de vida do justo leva a mais prosperidade. Ele evita vícios. Ele não desperdiça os seus bens. Ele busca a sabedoria do Senhor. Ele não desperdiça os seus bens de forma frívola. Ele não gasta além das suas condições. Ele procura contentamento em Deus para gerenciar a sua vida material. Não é preguiçoso, ele é diligente. Ele procura ser um bom administrador, contente com o que tem. Esse homem, ele repassa uma herança aos filhos e netos. Acima de tudo, ele deixa, acima de tudo, um legado de fidelidade a Deus para os seus descendentes. Irmãos, é por isso que outro resultado de quem teme a Deus, outro legado, é que ele realmente tem, o homem que teme a Deus tem um legado eterno. A sua justiça, ela permanece para sempre. Ele será lembrado, ele será tido em memória eterna, a sua justiça permanece para sempre. No centro desse salmo, ele nos motiva a buscar a Deus. O nosso maior legado é ter o nosso livro, o nosso nome escrito em qual livro? Da vida. Hebreus 6,10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Às vezes a pessoa fica perdida para tomar certas decisões, mas olha essa bênção de quem teme ao Senhor. O homem que teme a Deus, ele tem direção de vida. Está lá o negócio, está em trevas, mas ao justo, o que nasce? O que brilha na vida dele? Aconteça a desgraça que for, ele tem aquilo que tinha no Antigo Testamento, uma cidade de refúgio. Ele se refugia. O que Deus quer ser para nós? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É isso que Ele quer ser. Ele quer que nós nos abriguemos nele, no esconderijo do Altíssimo.
O homem de Deus, ele tem luz, porque ele tem a orientação de Deus, ele tem o mapa do labirinto em que vive, não fica perdido ou confuso, porque ele ouve a voz do bom pastor, conduzindo, como o Salmo 23 diz, leva-me para pastos. Irmãos, deitemos dos pastos da palavra, e que Deus refrigere nossa alma. Deus, Ele quer fazer de nós guia de cegos. A Bíblia, o Senhor Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo. Ele quer dar sabor aos nossos relacionamentos. Vós sois o sal da terra. Outra bênção, o homem que teme a Deus, ele tem estabilidade, apesar das más notícias. Vamos ler essa porção? Não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Como a Bíblia, ela é realista, ela não ignora que hoje nós estamos aqui, e talvez até estejamos convivendo com uma notícia, mas ela é realista porque diz que nós não estamos isentos das más notícias, mas quando elas chegam, não abalam, porque o seu coração descansa no Senhor. Eu não sei o que você, às vezes, entrou numa igreja como essa, mas eu gostaria de saber o que você faz com aquele convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes tem crente que fica cansado e sobrecarregado, dá trabalho em tudo quanto é lugar e não vai para o local de descanso, que é os pés do Senhor. Como ao ouvir os ensinamentos, o homem que teme a Deus, ele recebe honra, o seu poder se exaltará. É o que diz no final: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O homem que teme a Deus, ele receberá honra e reconhecimento como vitorioso. Não que ele procure essa glória, tudo na vida dele é fruto da bondade e da graça de Deus, mas Deus amorosamente honra aqueles que o honram. E aí tem um ponto caminhando aqui para a gente pensar. Você não vai sair daqui em meio termo. Ou você deixa o legado de um pecador não perdoado, ou você vai deixar o legado de um pecador perdoado. O salmista, ele não te deixa sem se posicionar. Porque, como termina o salmo? Vamos ler o versículo 10? O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O salmo termina num contraste bem claro. Ele está falando de um estilo de vida que perece sem esperança, sem memória, no anonimato. É o verso 10. Aí você fala, onde tem isso na Bíblia? A história de Mordecai no livro de Esther ilustra esse princípio. O contraste entre a vida de Mordecai e a daquele de Amã, o inimigo do povo de Deus. Amã mostra os resultados
da maldição para aqueles que não temem a Deus. Irmãos, o que nós queremos nessa noite de gratidão é que você saia determinado nessa semana, dizendo assim: eu quero ser abençoado, quero ter um legado eterno, eu não quero continuar como o perverso, tendo raiva de Deus. E você fala: não tenho raiva de Deus. Qual o tempo que você gasta olhando os caminhos de Deus na sua palavra? Qual o tempo que você gasta pensando no povo de Deus? Qual o tempo que você gasta, olha que pergunta, orando e falando com Deus? Qual o seu estilo de vida? O que nós estamos sendo chamados pela graça nessa noite é andar com Deus, amar a palavra de Deus e abençoar o povo de Deus. O Provérbios 10:7 diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. A grande ideia do Salmo é que o temor do Senhor produz um legado eterno. Mas eu queria uma prova histórica. Eu queria uma prova histórica que Deus quer que esse salmo entre como uma infusão que desce. Se pudesse assim, né? Fundir a Bíblia, né, num frasco. Atingir o nosso coração. Qual é a prova de que Deus fez o máximo para que esse salmo cumpra em nossa vida? Venha comigo e visite a cruz do Calvário. Você fala: que mensagem vem de lá? Vocês sabem que Deus quer é que Deus já fez o máximo no passado para garantir o nosso futuro. Vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, você sabe o que Deus tem para nós? Nós somos pecadores. Às vezes a gente podia se internar no hospital de pecadores, mas nós precisamos ser às vezes podados, ser às vezes nutridos, ser às vezes cuidados por mãos amorosas, bondosas, misericordiosas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Como? Como esse Deus não nos dará graciosamente com o Filho todas as coisas? Se você entende que o máximo de Deus é o Filho, que é eterno e que nos garante a vida eterna, então todos os desafios da vida é mínimo na presença de Deus, que já fez o máximo, ao ponto, e aí nós concluímos com o segredo que já está revelado, para que nós tenhamos uma vida abençoada. João 15, se quiserem acompanhar, os versos de 1 a 5, olha o que Jesus fala para os discípulos: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, nós somos chamados com a união íntima com Cristo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Mas todo o que dá fruto, limpa. Olha a bênção, para que produza mais fruto ainda. Olha o que a palavra faz conosco. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o convite da graça: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim
nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como termina? Porque sem mim nada podeis fazer. O segredo de tudo é nos entregar pela fé ao único Salvador, para nos tirar da tentativa de vivermos uma vida superior ao estilo de vida que descrevemos hoje, que é totalmente fruto da operação da graça de Deus na nossa vida. O que nós estamos celebrando nessa noite é a completa operação da graça de Deus na vida de um irmão nosso. Isso é uma experiência que o Evangelho nos chama. A boa notícia é que você não é dono, nem eu, do meu destino. Os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Mas tem um detalhe: como? Como colocar de lado essa promessa? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se entregue a Jesus. Ande com Jesus. Ame o Evangelho e viva para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza? E eu gostaria de orar nesse momento e passar a palavra para o nosso irmão, e agradeço de antemão a oportunidade, pastor Vanderly, também a igreja, o amigo, pastor Rômulo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque a Tua palavra nos chama para olharmos a nossa completa incapacidade de entrarmos na eternidade sem aquilo que o Senhor nos deu, Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque nessa noite fomos chamados a andar com o Senhor, amar o Senhor, amar a Tua palavra e amar e abençoar o povo do Senhor. Nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor quer nos conceder e tem nos concedido. Agradecemos por celebrarmos a vida do Seu Orange, esses 85 anos. Muito obrigado, porque ele tem temido ao Senhor, andado com o Senhor, amado a Tua palavra e tem abençoado o povo do Senhor, e que o Senhor continue operando na vida dele e em nossas vidas, para que nós possamos, despertados como fomos, decidirmos, pela graça do Senhor, andar mais perto do Senhor, nos anos que o Senhor quer nos dar. Perdoa os nossos pecados, pela teimosia, pela insistência em querer controlar o nosso destino, mas ajuda-nos a descansarmos naquele que estava no passado, que está no presente e que está no futuro, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.